Bem, muito boa tarde a todos. É um imenso prazer estar aqui com vocês, ainda que de forma virtual. Obviamente, eu preferiria estar presencialmente, principalmente porque o FMG é a casa de onde eu saí. Hoje eu sou professor na Universidade Federal de Ouro Preto, mas eu concluí a minha graduação e o meu mestrado aqui alguns pouquinhos anos atrás, não preciso entrar muito em detalhes nisso. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de agradecer a professora Daisy por originalmente ter me feito esse convite e a professora Renata Diniz por ter aceitado que eu viesse apresentar para vocês a respeito de um assunto que eu acho que é um pouquinho diferente daquilo que a gente está acostumado a falar na química normalmente. Eu até havia brincado com a Daisy falando que eu iria apresentar uma nova área da química e ela me perguntou, mas Marcelo, isso realmente é uma área da química? E eu falei, ô Deise, a gente está muito acostumado com as áreas tradicionais, analítica, inorgânica, físico-química, orgânica, e a gente, às vezes, acaba pegando um pouquinho da transdisciplinaridade para criar sub-áreas. Por exemplo, nós temos a área da educação, a área do ensino, nós temos a área tecnológica, que envolve um pouquinho da engenharia, envolve um pouquinho da pedagogia, enfim, a gente vai acabando misturando um pouquinho de outras áreas que são, ou que a princípio não são, correlacionadas com a química para poder criar uma nova sub-área. Então, o tema do seminário de hoje é sobre Business Chemistry. Me desculpem, mas eu preferi deixar em inglês, porque acho que em português ia ficar um pouquinho estranho. É a química para fazer negócios, ou uma química empresarial, na verdade, acho que seria a melhor tradução para isso. E quando eu fui apresentado para essa especialização da química, eu fiquei um pouco assustado também, porque eu não sabia exatamente a que isso se relacionava. Mas hoje eu me surpreendi e eu vou começar o seminário mostrando um pouquinho do que é a Business Chemistry e eu vou terminar mostrando um pouco de pesquisa relacionada nessa área. Para começar, eu gostaria de apresentar para vocês aí na tela essas duas capas desses livros aí relacionados justamente a Business Chemistry. A primeira delas dos professores Kim, da professora Susana, e o outro do professor Jens Licker, da Universidade de Münster, na Alemanha, que foi justamente onde eu fui apresentado para essa área. Quem não conhece ou quem se interessar por esse assunto após o seminário de hoje, está mais que convidado a conferir esses dois livros aí. Eu vou apresentar umas outras bibliografias também até o final da palestra de hoje, tá ok? Quem é da fisicoquímica certamente já deve ter ouvido falar desse cidadão aí, ó, o professor Lars Onsager. Ele ganhou o prêmio Nobel em 1968 pela descoberta das relações recíprocas que levam o seu nome, né? E que são fundamentais para a termodinâmica dos processos irreversíveis, ou dos processos que estão muito distantes do equilíbrio. Tá, tudo bem, mas o que isso tem a ver com o assunto de hoje? É que toda a teoria que o professor Onsager desenvolveu para a química e para a termodinâmica, acreditem, ela é utilizada ainda hoje para a área da economia. Então a gente já começa a ver que essa questão da transdisciplinaridade, ela começa a ficar a unir essas áreas que a princípio não tem nada a ver. A química tradicional, a físico-química, termodinâmica de processos irreversíveis ou distante, muito longe do equilíbrio, e economia. O que teria a ver? Pois é, eu trouxe também, só a título de propaganda, para poder mostrar para vocês algumas capas de sites ou de revistas que foram muito interessantes. E eu acho que essa revista aqui, olha só, pouco conhecida, né, a Forbes. Eu tinha um colega que trabalhava aqui na Inorgânica quando nós fazíamos pós-graduação, e ele falava pro laboratório todo dele assim, né? Meu sonho é ser capa da Science, meu sonho é publicar na capa da Nature. E eu falava assim, fulano, ele hoje é professor de outra universidade. Fulano, meu sonho não é publicar na Nature, meu sonho não é ser capa da Science, eu prefiro ser capa da Forbes, que eu acho que é muito interessante. Na Forbes é onde estão as pessoas que, obviamente, né, tem muita grana, não é ruim, né? Então tá aqui, ó, as 4 chaves para trabalhos de estilos diferenciados, né, que criam a Business Chemistry. Qual que é a sua? Isso tá na Forbes, vocês podem dar uma consultada lá depois. Essas 6 capas de sites aqui também, de universidades pouco conhecidas, né? A Universidade de James Madison, Scranton,
Leiden, Waterloo, essa aqui de uma universidade alemã em Düsseldorf, todas elas relacionadas ao quê? Business Chemistry em Düsseldorf, Business Chemistry em Weinberg, o Colégio de Weinberg, Business Chemistry em James Madison, Business Chemistry em Scranton, Leiden e Waterloo. E continuando, né? The Uniguide Chemistry, com gestão de negócios, programas duais para a formação dos seus estudantes, né? Em química e administração de negócios. Berkeley, uma universidade também pequena, né? Pouquíssimo conhecida. Birmingham, menos conhecida ainda, né? Todas elas, olha só, Chemistry com negócio, Química com negócios, gestão de negócios para química. E aqui, capa da Chemistry World, que é publicado pela Royal Society, misturando negócios com química. Quando eu fui apresentado pela primeira vez para essa área, ou essa sub-área, ou esse setor, ou essa especialização, como queiram, eu estava na Alemanha e eu havia visto uma propaganda, na verdade, do departamento de negócios para a química que ficava dentro do Instituto de Química, dentro do Instituto de Farmácia na Universidade de Münster. Eu entrei em contato com o professor Jens Licker e perguntei se eu não poderia ir lá visitar, e ele falou que sim. Aí eu fui lá e para mim tudo era novidade. Conversando com ele, eu perguntei, mas de onde você tirou essa ideia de misturar negócios e química? E qual que era o foco, na verdade, que vocês tiveram originalmente para criar esse curso? Para minha surpresa, ele virou e falou: Marcelo, isso não é novidade nenhuma. Já existem diversos cursos de Business Chemistry ao redor do mundo. Nos Estados Unidos tem vários e na Alemanha nós não fomos o primeiro. Aí eu fiquei um pouco mais surpreso ainda do que eu já estava, né? Pô, eu tenho que me interagir, tá? Mas qual que é a intenção de criar um curso de Química e negócios? Aí o professor Jens Licker me disse: os nossos alunos, eles formam e eles têm vários campos de atuação. Ou eles podem ir para a academia, vocês já estão cansados de saber disso, né? Ou eles podem ir para a academia, ou eles podem ir para o setor industrial e empresarial. Se eles forem para o setor industrial, lá dentro ainda tem muitos locais, muitos ramos de atuação. Eles vão poder atuar, por exemplo, na parte técnica, eles vão fazer o serviço técnico de química analítica ou de síntese, etc. Isso aí vocês também já sabem muito bem. Ou eles vão para as áreas de gestão de tecnologia. E aí o professor Jens Licker me disse: só que para essas áreas de gestão de equipe, gestão de tecnologia, os nossos alunos não saíam preparados quando eles terminavam a graduação. As empresas pegavam os nossos alunos e gastavam dinheiro para poder formar os nossos alunos novamente, uma segunda formatura, né, naquilo que interessava a eles, que são os conceitos necessários da química empresarial. E isso era comum. Ao invés de manter esse fluxo das empresas investirem na formação dos alunos, eles pensaram: por que a gente não traz essas coisas que a empresa precisa e adapta e coloca na nossa própria universidade? Daí a gente vai ter um químico formado em negócios, um químico pronto para poder atuar no setor empresarial. Se vocês verificarem um pouco das palestras que estão tendo aos poucos aí com alguns egressos, vários alunos vão dizer para vocês que foi muito importante, por exemplo, a realização de um MBA depois de formado. Porque esses alunos, embora bacharéis em química, a química mais tradicional que vocês já conhecem, com quântica, inorgânica 1, 2, orgânica 3, tiveram que fazer alguma especialização na área de negócios. E aí eu trago para vocês esse estudo a respeito do perfil do novo químico, ou eu gostaria de chamar talvez o novo perfil do químico, porque foi um estudo que mostra justamente quais são as habilidades clássicas que nós desenvolvemos normalmente com os nossos alunos durante a graduação e durante a pós-graduação, e quais são as habilidades complementares que esses alunos precisam desenvolver ao longo do tempo. Isso a gente chama de soft skill. Então esse estudo está disponível online, se vocês quiserem, depois eu posso passar o link, caso vocês queiram fazer um download e conferir, né? Então tá aí as habilidades que hoje o nosso novo químico, as novas habilidades que o químico precisa ter.
As áreas do conhecimento, elas são divididas nas habilidades de química e habilidades genéricas, que é o que eu disse das soft skills. Terminologia química, vocês sabem muito bem. Princípios fundamentais em química, química geral, né? Termodinâmica, cinética, inorgânica, orgânica, analítica, segurança, manipulação prática e instrumentação química. Isso não tem o que discutir, né? Planejamento de experimentos, já está mexendo um pouquinho com a estatística, não é toda a graduação que tem. Interpretação de dados experimentais, vai um pouquinho além do conceito de química e passa para a ciência de um modo geral. Habilidade computacional e matemática, envolve até um pouquinho da física quântica, que vocês já estão acostumados aí também no curso, principalmente do bacharelado. Habilidade de comunicação científica e escrita, que é uma disciplina que eu sei que a Daisy começou a trabalhar há alguns anos também, e é de uma importância absurda. Talvez seja uma das disciplinas mais importantes que nós devemos ter na nossa grade curricular, porque ela nos ensina, na verdade, a comunicar aquilo que eu aprendi, a comunicar aquilo que eu sei. Porque se eu aprendi e está comigo, não consigo passar para os outros, não adiantou de nada. A algum momento eu vou ter que usar o meu conhecimento. Habilidade de apresentação oral, coisa que, principalmente na graduação, os nossos alunos são muito tímidos. Na pós-graduação eles começam a perder a timidez, mas ainda assim tem muitos que ficam muito nervosos. E tem técnicas para poder falar em público, tem técnicas para poder falar em frente à câmera. Eu, por exemplo, estou estudando e estou tentando aprender. Não era a minha formação e não faz parte da minha habilidade natural. Mas eu gosto muito de uma série que talvez vocês já devam ter visto algum vídeo dela, ou alguém deve ter falado para vocês, é o TED Talks. São palestras muito interessantes, em que os palestrantes têm um altíssimo nível para fazer as suas apresentações. O professor Rochelle até participou de um TEDx, que é um spin-off de um TED Talk. Se vocês ainda não assistiram, assistam, porque eu acho que vale muito a pena, tá? Habilidade de busca de informação. Eu sempre brinquei com os meus alunos falando que ninguém vai formar sabendo tudo. É impossível. Por mais anos de experiência que você tenha, você se especializa numa área química inorgânica, saber tudo de inorgânica você nunca vai saber. Mas é importante saber onde que você vai encontrar essa informação, ou quem que sabe essa informação e você pode consultar. Eu ainda brinco também com os meus alunos, né, paralelamente a isso. Se você for rico vai ser muito chato, porque você vai ter uma piscina grande na sua casa e todo dia vai ter alguém lá batendo na porta querendo nadar e você vai ter que limpar a piscina, cuidar da piscina, etc. É muito mais legal você ter um amigo rico, que aí você pode ir na casa dele, usufruir da piscina dele, vocês são amigos. Depois você vai embora. Então é muito mais interessante ter um amigo rico do que ser rico. A mesma coisa é muito importante, né? E não é mais interessante. É extremamente importante que você saiba onde encontrar as informações, já que você não vai saber tudo. Então nós temos que desenvolver habilidades de busca das informações no estado da técnica e no estado da arte. Habilidade de resolução de problemas, habilidade de trabalhos em equipe. Isso aqui gera uma confusão muito grande. Vocês devem saber que durante a divisão de tarefas de um trabalho que um professor passou para uma atividade que é em grupo, certamente em algum momento da formação de vocês algum atrito teve. E qual que é o problema? Trabalho em grupo na faculdade é só o início do que vai acontecer na vida profissional de vocês. Isso vai se manter. E a gente precisa aprender a ter a habilidade de trabalhar em grupo. Habilidade de gestão do tempo e organização. Normalmente a gente a gente fala: eu não tenho tempo para estudar inglês, não tenho tempo para estudar francês, não tenho tempo para poder aprender o violão. Não tem tempo ou não quer? Porque tudo na vida é uma questão de prioridade. Quais são as suas prioridades? Durante a minha graduação, eu não tive condições financeiras de estudar inglês. Eu estudei alemão, porque durante o dia todo eu ficava no departamento de química e à noite eu fazia alemão na faculdade de letras. Era a única oportunidade que eu tinha de estudar língua estrangeira, principalmente porque eu não tinha recurso, então eu aproveitei e me agarrei nesse idioma que era gratuito. Pelo menos na época eu fazia com a matéria letiva, acho que ainda deve ser, né? E o último aqui, habilidades independentes necessárias para o desenvolvimento profissional. Aí foi feita uma pesquisa com os alunos de graduação que recém-formaram e com os alunos da graduação que já chegaram
no estágio de doutorado, por exemplo. E aqui, olha só, está razoavelmente dividido, né? Com relação ao seu curso de graduação, incluindo estágio, quanto tem, né? Indique até que ponto o seu curso ajudou no desenvolvimento desses conhecimentos listados aqui, ó. Aí vocês podem ver que as habilidades técnicas está razoável, então os cursos de química tecnicamente são bons, só que essas soft skills elas são menos trabalhadas, né? Elas precisam crescer um pouquinho mais. Quando a gente passa, por exemplo, para esse outro questionário, com relação a profissionais que já estão trabalhando, e aí perguntando, com relação à sua carreira, desde a conclusão do curso de graduação, seja trabalhando, estagiando, etc., indique qual o valor das áreas de conhecimento e habilidades listadas que são úteis ou mais úteis. Repara que o gráfico mudou. As soft skills aqui, olha só, foram consideradas por esses profissionais como muito mais úteis do que as habilidades técnicas. A gente não pode abandonar as habilidades técnicas, tá? A gente tem que tê-las. A gente tem que tê-las e tê-las bem definidas para a gente o que significa cada uma delas. Na hora de uma entrevista de emprego, por uma vaga de química, uma vaga para um químico, o seu concorrente sabe química. Às vezes sabe mais do que você, ou sabe igual. Qual que é o seu diferencial? Então essas soft skills aqui estão mostrando justamente isso. E uma outra pesquisa, só mostrando o primeiro ponto aqui, né? Com estudantes formados e estudantes que já estão no doutorado, o que é que está deficiente para eles. E aí repara, por exemplo, o que eles falaram aqui, né? Gestão do tempo e apresentação oral para os graduados de uma forma geral. E para quem está fazendo doutorado, planejamento de experimento. Ou seja, muda um pouco o foco. Quem está na pós-graduação tem um foco. Quem está no doutorado tem um foco, tem que seguir esse foco. E quem vai para o setor empresarial, para uma indústria, etc., já tem outro foco, então as necessidades acabam mudando, né? Pois bem, o curso de Business Chemistry dessa universidadezinha, eu coloquei essa foto aí da Wilhelm Universität Münster, não muito bonitinha, né? Simpática. E aí eu trouxe para vocês um pouquinho da grade, do que tem nesse curso, na verdade, para a gente poder tentar entender. Olha só, teoria da inovação e da gestão de tecnologia, gestão estratégica em indústrias de pesquisa intensiva, economia, leis. A gente não gosta de ler leis, mas a gente é influenciado o tempo todo e as leis regem o nosso comportamento, o nosso dia a dia. Então a gente precisa aprender a ler leis, a interpretar as leis, e não é incomum químico escrever leis. Por exemplo, no departamento aqui de Química tem a disciplina de patentes que o professor Rubem normalmente dá. Se você for ver, uma das pessoas que assinaram essa lei de patentes foi um professor de Química Orgânica, professor Israel Vargas, que foi professor desse departamento de Química aqui na UFMG, quando ele foi ministro do governo Fernando Henrique. Ou seja, um químico que auxiliou a fazer uma lei. Não é impossível. Então tá aqui para a gente aprender. Gestão de operação, fundamento de marketing, gestão da cooperação empresarial, estatística, digitalização em gestão da inovação, gestão de startups, e aí continua na parte mais técnica, né? Química analítica aplicada, aspectos modernos da química analítica, química medicinal, orgânica moderna, estratégia de pesquisa em tecnologias físicas, químicas e farmacêuticas, o armazenamento e conversão de energia eletroquímica, química teórica, bioquímica, química biofísica, espectroscopia e estrutura da matéria. Ou seja, nesse slide anterior, está mais relacionado com a parte de gestão empresarial. E nesse slide final aqui, está muito mais focado com as habilidades de química que normalmente a gente desenvolve bem. A gente só esquece das outras. E o trabalho de conclusão do mestrado, ele pode ser um trabalho teórico sobre um tópico em específico, um trabalho prático em relação a uma cooperação com uma empresa, uma indústria, ou um trabalho que está ali no borderline entre experimental e entre o teórico. Pode ser a resolução de um problema que a empresa tem, pode ser a confecção de um estudo de viabilidade técnica, econômica, de impacto ambiental, social, etc.,
que uma nova tecnologia de uma empresa tem. Ou seja, a gama que você pode atuar fazendo o seu trabalho de conclusão, a sua dissertação de mestrado, é absurdamente grande. E ela é aplicada. Ela é aplicada ao setor empresarial. Esse gráfico com um monte de número, esse negócio sobe e desce, chamado candlestick ou vela, né? E eu sei que vocês já viram isso em algum lugar, talvez não saibam interpretar. Mas essa é a cópia, e eu tirei agora no final de julho, eu fiz um print screen na verdade, das ações da Petrobras na Bolsa de Valores aqui no Brasil, na Bovespa, né? Ao longo dos últimos meses. Então dá para poder ver alguns detalhes a respeito do que está ocorrendo com as ações da Petrobras. E a minha pergunta é, se você tiver um dinheiro e tivesse que investir o seu dinheiro na ação de uma empresa, como é que você escolheria qual empresa investir, em que momento investir, quando sair? Já que a gente viu que a Bolsa teve alguns probleminhas há pouquíssimo tempo atrás aí, né? De tão grande que foi a variação. Inclusive, dá para ver por essa queda enorme aí, né? Tá, mas o que isso tem a ver com química? Muda a Petrobras e se põe agora no investidor de tecnologia, no Afinep, por exemplo, ou no investidor anjo, que aporta dinheiro para projetos de pesquisa científica e tecnológica. Como que você vai definir em qual projeto ou em qual tecnologia você colocaria os seus recursos? De modo, obviamente, que você não tivesse prejuízo. Daí eu vou sair desse gráfico de análise de bolsa de valores, na qual os analistas tentam prever o que vai acontecer com a empresa nos próximos tempos, para saber se é um bom investimento ou um mau investimento, e eu vou passar então para a patentometria. Dentro da Business Chemistry, nós vamos pegar então a análise de Big Data, que é uma análise de grandes volumes de informação. A gente faz isso de forma simultânea e a gente tenta enxergar variáveis que algumas vezes estão explícitas ou às vezes elas estão ocultas quando a gente faz essa análise da Big Data. E aí eu trouxe para vocês esse trabalho de patentometria e análise de cenário. Patentometria porque é a análise da informação relacionada ao que está em documentos de patentes. Mas poderia ser bibliometria, cientometria, tem diversos tipos de metrias que podem ser feitas, né? E aqui no caso, a título exemplificativo, né? Nós podemos começar com bases de dados nacionais e internacionais dos Estados Unidos, Japão, Brasil, Europa, etc. Nós vamos fazer uma busca, vamos processar esses dados, analisar esses dados e aí nós vamos construir cenários. E a partir desses cenários, a gente vai ver um mapa e esse mapa a gente vai, igual a previsão do tempo, a gente vai ver o que o que ocorreu historicamente com essa tecnologia, tentar enxergar como ela está no presente e fazer o forecast, ou a previsão de futuro do que vai ocorrer com essa tecnologia nos próximos tempos. Isso pode, obviamente, né, auxiliar as empresas a desenvolverem tecnologias promissoras ou minimizar os custos investindo tempo e recurso em tecnologias que não são promissoras e, ao mesmo tempo, pode auxiliar as universidades a fazer a gestão da inovação tecnológica de forma mais eficiente. De modo que hoje você está no laboratório produzindo alguma coisa numa pequena escala, num balãozinho. E amanhã, com o auxílio da universidade e do seu conhecimento, obviamente, de alguns pares também, você vai transformar aquilo que está no balãozinho num produto que vai para a prateleira de um supermercado, de uma farmácia, etc. Tá? E para isso você precisa passar por um longo caminho. E para passar por esse longo caminho, a patentometria ela pode te responder alguns dos questionamentos que vão surgir ao longo do tempo durante as fases do desenvolvimento tecnológico. Então, a gente faz a busca na base de dados de patentes. Se vocês não fizeram essa disciplina ainda com o professor Rubem, façam, porque vai fazer muita diferença para vocês no futuro. Vocês vão exportar esses dados, depois vão estruturar esses dados, consolidar as buscas de diferentes bases para garantir que toda a informação do estado da arte, da técnica esteja contida ali.
vai remover os ruídos da análise, remover as duplicidades, clusterizar ou agrupar por informações comuns para obter as matrizes de análise e os mapas de análise, daí a gente tentar enxergar alguma coisa. O mapa, qualquer um pode fazer que tenha o conhecimento em patentometria. Agora, a análise desse mapa vai depender muito do seu background, daquilo que você tem de conhecimento anterior da área. Exemplificando, uma vez eu fiz análise de biolixiviação com um colega meu que é engenheiro, especialista em biolixiviação. Eu fiz toda a parte patentométrica para ele, entreguei o mapa, só que a interpretação dos dados, do porquê que aquilo ocorre daquela forma, foi ele que fez, porque eu não tinha conhecimentos necessários em biolixiviação. E se eu entrego um mapa sobre uma tecnologia, vamos ver que é de liberação controlada de drogas, ou novos fármacos, ou catálise, etc., se eu entregar para um economista, obviamente que ele vai dar mais um enfoque nas empresas, no setor tecnológico do ponto de vista financeiro, monetário. Se eu entregar para vocês que são químicos, vocês vão ver o que está ocorrendo com as tecnologias de forma pontual. O que está evoluindo, o que amadureceu, o que está decaindo, o que está sendo substituído. Então, essa análise patentométrica, essa análise de futuro, ela deve ser feita preferencialmente por pessoas que têm perfis multi- e transdisciplinares, ou por várias pessoas que tenham especializações em diversas áreas diferentes. Se você é o cara, por exemplo, da Business Chemistry, você não vai entender de tudo, porque o seu perfil vai ser o transdisciplinar. Mas certamente você vai ser o poliglota, ou o que a gente fala, né, o tradutor, que vai conseguir fazer a comunicação de um engenheiro com um químico, com um político, com um economista e com um administrador. E daí tirar um resultado que seja útil para o desenvolvimento tecnológico. Exemplo, isso aqui é chamado de curva S. Foi originalmente definida assim porque ela é no formato uma sigmoide, olha só. Então, isso aqui, esses pontos pretos, eles são pontos reais de um trabalho que eu já fiz, já está submetido na verdade, da quantidade de depósitos de patentes que tecnologias de celulose aplicada à área biomédica estão sendo desenvolvidas ao longo dos anos. Então os pontinhos pretos estão mostrando o que ocorreu, olha só. Se a gente for olhar pela teoria da curva S aqui, logo no início é quando a tecnologia está emergindo, quando ela está nascendo. Aí ela passa por um rápido crescimento, depois eu tenho um ponto de inflexão onde ela começa a diminuir a velocidade do seu crescimento, porque ela já é madura. Então eu deixo de ter uma pesquisa tecnológica em novas coisas muito acelerada para uma consolidação das tecnologias que eu já tenho. É muito diferente você estar no laboratório, fazer um depósito de patente, pegar o que está nessa patente e colocar no mercado. Tem um caminho muito longo que a gente conhece como Vale da Morte. E esse Vale da Morte ele é grande e ele é complexo de ser vencido. Então essas tecnologias que estão no estágio de maturidade aqui, elas estão justamente tentando vencer esse Vale da Morte para chegar a ser produto efetivamente. E a partir daí, o crescimento já começa a diminuir porque a tecnologia já é madura e eu já vou ter um substituto para isso. Essa curva que está em vermelho é uma previsão do que pode acontecer com essa tecnologia ou essas tecnologias de celulose aplicada à área biomédica ao longo dos anos. Por um ajuste matemático seguindo uma distribuição de Boltzmann, a gente pode ver que aproximadamente no ano de 2023, mais ou menos, ou seja, daqui a poucos anos, esse tipo de celulose ele vai estar sendo substituído por alguma outra coisa que vai vir ainda. Ou seja, se eu quiser me antecipar no mercado, eu sei que essa celulose tradicional, que é a celulose comercial, inclusive os ésteres de celulose, carboximetilcelulose, etoximetilcelulose e por aí vai, já estão em declínio. Então, como investidor, eu preciso descobrir o que vai surgir logo em seguida. Porque se eu investir recurso nessa tecnologia agora, onde o estágio de incerteza é muito grande, ou seja, muita coisa pode dar errado,
o valor do meu investimento é muito menor. E aí eu posso errar várias vezes, porque naquele que eu acertar, o meu retorno vai ser certo, o meu retorno vai pagar tudo aquilo que eu errei. Então eu tento prever, na verdade, aquilo que vai ser a tendência futura. E essa é uma das muitas ferramentas que a gente usa em Business Chemistry para tentar fazer isso. De um modo exemplificativo, nós submetemos esse artigo para a Química Nova tem pouquíssimo tempo, ele já foi aceito, daqui a pouco deve estar online. Se alguém tiver interesse, eu posso passar o link para vocês depois. E nesse artigo a gente discute mais ou menos um beabá de como é que a gente começa a traçar esse mapa tecnológico, esse mapa de previsão de futuro, esse forecast, né? E aí eu coloquei só matematizando algumas das variáveis que a gente pode trabalhar, são muitas, o artigo ele não está limitado ao que está nele, a gente pode continuar desenvolvendo. As variáveis primárias, a análise da série temporal, a evolução ao longo dos anos. O mercado de proteção é onde eu protejo as minhas tecnologias, porque é onde eu tenho ou concorrentes ou quem possa fazer essas tecnologias para mim. Então eu vou protegê-las lá. Onde no mundo essas tecnologias, ou a tecnologia de celulose, ou de terras raras, ou o que você quiser, está sendo protegida. Vale a pena eu gastar tempo e dinheiro protegendo uma tecnologia na Austrália, se eu não tenho mercado, não tenho concorrentes, não tenho interesse real em proteger lá? Então a gente tem que estudar os mercados de proteção. Quem são os principais players? A gente chama de atores, na verdade. É um nome estranho, mas é um nome comum de ser usado, tá? Quem são os principais depositantes dessas tecnologias e onde eles estão? Quais são as áreas técnicas ou as sub-áreas técnicas? Onde estão os centros que produzem as tecnologias, que não necessariamente vão ser os mercados de proteção? Eu vou deixar como para casa para vocês poderem consultar dois tipos de empresas, dois tipos de indústria que nós temos e tecnologias que podem afetar de forma diferente esses dois tipos de empresas, que é as business to business e business to consumer. Ou seja, é uma tecnologia que eu produzo algo que vai ser utilizada por outra empresa e essa outra empresa produz o produto final. Eu chamo de B2B, business to business. Ou business to consumer é a empresa que vai produzir o produto final. É a empresa de especialidade química, por exemplo, que produz o medicamento, a composição, já o produto final. Isso é B2C, que a gente chama. E a B2B normalmente é química fina, onde a gente produz os intermediários. Então a gente estuda esse panorama aqui para nos dar um pouco mais de ideia sobre onde e o que eu devo fazer com aquilo que eu estou desenvolvendo. A análise de patentes triádicas são as patentes que foram depositadas simultaneamente nos 3 escritórios mais importantes do mundo: Japão, Estados Unidos e Europa. É muito caro fazer uma patente internacional. E eu não vou fazer nesses 3 escritórios ao mesmo tempo, a não ser que tenha um real interesse por trás disso. Se não tiver um interesse baixo, por exemplo, eu faço de um só, eu faço em outros. Então, se alguém depositou ao mesmo tempo nesses 3, é porque algum real interesse, alguma coisa de muito importante deve ter nessa tecnologia, eu vou ter que investigar isso a fundo. Essa atratividade de mercado, ela é a razão entre o número de depósitos que residentes naquele país fazem para os estrangeiros. Infelizmente, o Brasil ainda está muito incipiente nisso de proteção de tecnologia. Se a gente for no INPI, o maior número de depósitos de patente que a gente tem vem de estrangeiros. E os nacionais ou os residentes que fazem depósito são as universidades. As empresas no Brasil têm pouco conhecimento, pouco interesse, ou por alguma outra razão qualquer, não fazem tantos depósitos no Brasil quanto fazem no estrangeiro. Essa é uma discussão que darei um outro seminário, tá? Então por aí eu vou parar e vou avançar de forma mais rápida. Podemos analisar a nuvem de palavras, ou podemos ver a maturidade tecnológica. Eu posso misturar as variáveis para ter variáveis secundárias, análise da série temporal em função da especialização tecnológica, análise da série temporal para cada um dos players. Eu posso ter a matriz de correlação dos depositantes com a especialização tecnológica,
série temporal para determinadas regiões, a matriz de correlação de especialização tecnológica dos países. Possam ter indicadores, por exemplo, que foram desenvolvidos por um economista para poder analisar a competitividade entre empresas de diversas áreas, onde eu vou analisar a atividade patentária, o compartilhamento dessas tecnologias, a ênfase de P&D, pesquisa e desenvolvimento que essa empresa dá nessa área, a intensidade de cooperação que essa empresa tem com outros parceiros, o compartilhamento das tecnologias concedidas, o escopo tecnológico internacional, a média das citações dessas patentes, a qualidade dessas patentes, a força das patentes para ver se são patentes realmente interessantes e fortes, compartilhamento de tecnologias analisando outras variáveis e o compartilhamento relativo de tecnologias. Ou seja, dá para eu poder fazer uma análise completa do meu setor tecnológico. Como exemplo, é o que está, como eu falei para vocês lá na Química Nova, eu exemplifiquei as terras raras no Brasil. É claro que é uma análise muito diminuta porque as tecnologias de terras raras são desenvolvidas no mundo todo. Mas eu queria mostrar como é que está o desenvolvimento disso aqui no Brasil. E aí eu fiz essa análise 360 com esses indicadores do slide anterior para mostrar entre essas 5 maiores empresas aqui, a Hohner Poulenc, a BASF, Rhode, a Toyota e a Shin-Etsu, como que elas estão em termos de competitividade uma com as outras, com as suas tecnologias de terras raras no Brasil. Então dá para poder analisar que esse gráfico dessa linha mais escura e contínua aqui, olha só, que pertence a Hohner Poulenc, é que está dando um maior indicativo em todas essas análises para ela. Então, a Hohner Poulenc tem maior compartilhamento, atividade patentária, compartilhamento de tecnologia, força de patente, qualidade, escopo internacional e tecnológico do que as suas concorrentes. Então, com um gráfico desse, eu posso analisar a relação que uma empresa tem eu posso analisar como está a relação entre essas empresas, considerando essas variáveis, essas análises aí. Eu posso chegar à conclusão de qual que é a especialização técnica de cada uma dessas empresas. Esses códigos aqui do lado, chamados de códigos internacionais de patentes, cada um deles significa uma área de especialização técnica. E isso é definido pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Eu coloquei nesse gráfico aqui, por exemplo, grifado das cores mais escuras, qual que é a especialização da BASF, esse código aqui, da Rhodia, esses dois, da Rhone, esse aí. Só para a gente poder ver qual que é a especialização delas. E aqui, eu não vou ler, obviamente, vocês podem consultar depois, né? Tá a descrição daqueles códigos que estavam no slide anterior. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente fez isso para o UFMG, pegando o que é produzido de maior quantidade de tecnologias na UFMG, a gente chegou para as áreas de biotecnologia. A química é muito forte, o ICB é muito forte, só que como o ICB produz muito biotecnologia e a química colabora muito com o ICB, então isso fortalece a biotecnologia na UFMG. Então a especialização tecnológica da UFMG hoje é na área de biotecnologia, fazendo esse tipo de análise, né? Foi feito, ainda com a celulose também, só para poder mostrar para vocês, né? Quem são os 5 mercados mais importantes para a área de tecnologias de celulose aplicada à biomedicina? E aí não é surpresa, né? Os Estados Unidos estão aqui na frente, a Austrália, os países da Europa, a China, o Canadá. Aqui do lado eu tenho um gráfico dos lugares onde as tecnologias foram depositadas como prioridades, ou seja, eu já consigo fazer uma análise daquela de empresas B2B, empresas B2C. Onde está quem produz, onde está quem vai consumir a minha tecnologia, quando eu vejo gráficos desse tipo aí. Nós fizemos uma análise também para poder tentar desenvolver uma nova ferramenta para tentar indicar qual que seria a importância de uma determinada patente pelo número de citações que essa patente recebe. Qual que é o problema, qual que é a solução? Patentes muito novas são pouco citadas porque são novas, igual ao artigo científico. Patentes muito velhas, diferente dos artigos científicos, já são tecnologias obsoletas. Então dificilmente são citadas, é o que dá para ver nesse gráfico aqui, ó. E as patentes intermediárias, olha só, de quase 20 anos atrás, são as patentes mais citadas. Eu tentei fazer uma correlação em relação ao número de citação
que essas patentes têm pelo número de depósitos, para as patentes muito antigas, olha só, antes de 95, não tem correlação nenhuma, porque já são patentes, tecnologias obsoletas, e a relação que elas teriam com a citação não está nem linear, nem factível de fazer uma análise, está bem espalhada. A partir de 95, a gente já consegue fazer essa curva desse decaimento aqui e já fica um pouquinho mais certinho para poder fazer essa análise. Mas a análise de citação é uma coisa muito complexa, tá? O que a gente percebeu para essa análise das tecnologias de celulose aplicada à biomedicina? O que era utilizado nas patentes são esses tipos de celuloses aqui, muito clássicos, já são comerciais, mas os inventores sabem que funcionam na hora de fazer uma composição farmacêutica, por exemplo. Então ele reduz as incertezas de colocar aquele produto que ele está desenvolvendo no mercado. Consegue chegar no nível de maturidade maior. Se a gente vai analisar, por exemplo, artigos científicos, os artigos científicos, eles já têm modificações na celulose que são quimicamente muito ricas, mas são difíceis de serem implementados pelas empresas no estágio que a gente está hoje de desenvolvimento tecnológico. Então, por exemplo, essa celulose aqui, em que eu tenho esse líquido iônico preso nela de alguma forma, quimicamente ligado, covalentemente ligado, né? Para se tornar um produto, já foi mostrado pelo artigo científico que funciona, já tem os parâmetros, etc., já foi estudado, mas para virar um produto realmente e estar com um nível de maturidade tecnológica adequado para ser implementado pelo mercado, vai precisar de passar por muitas e muitas fases. A NASA desenvolveu um negócio chamado de Technology Readiness Level, ou nível de prontidão ou maturidade tecnológica. Ela fez originalmente isso para tecnologias aeroespacial. E hoje a gente já está adaptando ainda para outros setores, do qual a gente sai do TRL 0, vai avançando, passa pela planta piloto, a avaliação no ambiente operacional, até o produto já consolidado. Funciona, é reprodutível, é escalável, não vai apresentar defeito. Se eu lanço no mercado, por exemplo, um ônibus espacial que vai para a Lua e no meio do caminho o desculpa tem que fazer um recall, o ônibus explode, mata todo mundo e aí vai ter um problema muito maior, né? Então, para isso, a gente hoje está usando essa escala de TRL para poder definir o nível de maturidade tecnológica. Então, essas empresas que estão produzindo tecnologias em celulose já têm um TRL mais avançado. Esses artigos que estão modificando a celulose têm o TRL mais incipiente, vão ter que chegar em níveis mais elevados para realmente ter um produto. E a partir daí, a gente vai sair desse momento em que eu vou estar validando a minha tecnologia, vou passar pelo Vale da Morte, onde muitas tecnologias que são absurdamente interessantes na cabeça do pesquisador e para os artigos dele, mas aquela velha pergunta, quem vai comprar isso aí? Isso interessa a quem? Alguém tem interesse em desenvolver essa sua tecnologia? Vou deixar mais um para casa. Vocês vão consultar um livro que se chama A Estratégia do Oceano Azul, onde eu mostro quando eu crio a necessidade de mercado com uma tecnologia nova ou quando eu ponho uma outra tecnologia no mercado que vai competir com aquelas que já estão em desenvolvimento ou que já estão ocorrendo, tá? E aí eu tenho estratégias diferentes para poder vencer esse Vale da Morte. Depois que eu venço o Vale da Morte, fica um pouco menos complexo de continuar levando o desenvolvimento da minha tecnologia. Menos complexo não significa mais fácil, tá? Porque fácil nunca é. E o desafio do químico industrial, o desafio do químico que vai trabalhar com business, está aí, em tentar transformar as suas ideias, os seus produtos que estão lá na bancada, em produtos escaláveis e que o mercado realmente tem interesse. Então, para poder encerrar, vou mostrar alguns laboratórios, só alguns, me perdoem, porque há muitos outros, e eu estou colocando só alguns aqui, porque há pouquíssimo tempo atrás, junto com o INCT Midas, que o professor Rochelle coordena, nós publicamos um livro sobre escalonamento de tecnologias do ponto de vista mais mercadológico. A gente não fala de engenharia, cálculo de reatores nesse livro. A gente fala sobre essas questões que implicam nos gargalos de quando eu tenho a tecnologia da bancada e quero colocar no mercado.
em que eu passo de uma ideia, onde quem compra essa ideia são os meus amigos e a minha família, às vezes o meu orientador, né? Depois eu vou para um protótipo na incubadora, e aí, CT se vocês não conhecem, conheçam, porque tem muitos professores do departamento de vocês envolvidos nisso, a Biotech Town, o Instituto Senai de Inovação, o Senai Cimatec, o Scaleb, a Biominas, onde vocês vão poder colocar as tecnologias de vocês lá para poder fazer com que elas amadureçam. E tem pessoas que vão ajudar vocês a fazer isso. Até eu chegar no modelo e numa estratégia de negócios para, por fim, chegar efetivamente no mercado. Mais 2 livros de química aí, adoro passar para casa, eu sou professor, obviamente, né? Exercício para vocês lerem. Um livro sobre química fina, da indústria e dos negócios, e um livro de criação de valor, que são as estratégias para a indústria da química. O que nós, como químicos, vamos colaborar para que eu faça com que isso ocorra, para a criação de valor. Encerrando, né? Só a título de curiosidade também, a gente pode fazer análise de redes tecnológicas, análise de rede social, com a Business Chemistry. Quando eu e um aluno meu do programa de mestrado profissional em inovação, que está aí até no departamento de vocês, fizemos análise a respeito da UFMG, da UFV e da UFJF, particularmente da UFMG, que é o que eu coloco no slide aqui, né? A gente pôde ver quais são as maiores índices de relacionamento para as pesquisas tecnológicas. Apareceu muito forte a UFU, a UFV, a FUNED, o Cefet, a UFVJM e a FAPEMIG, que é quem financia, né? A gente pode fazer esse tipo de análise também para poder juntar áreas técnicas que se conectam ou áreas técnicas que deveriam se conectar em algum momento para poder gerar uma outra tecnologia, mas que eu não gerei porque eu nunca pensei em conectar essas 2 áreas técnicas. Isso é chamado de análise de rede social, tá? E aí tem alguns gráficos, algumas análises que eu vou deixar para vocês poderem ver sobre as análises que a gente fez, não para a química especificamente, mas para essas 3 universidades, o UFV, o UFMG e o UFJF, considerando o número de patentes aplicadas, o índice de sucesso na transferência dessas tecnologias. Quem estava envolvido nisso? Químicos. Quem fez esse trabalho? Químicos. Então, é mais uma coisa, mais uma área que nós, como químicos, podemos atuar. Infelizmente, quando a gente termina a graduação e talvez termine o mestrado, o doutorado, a gente não tem na nossa cabeça todas as possibilidades de atuação de um químico. A nossa área de atuação é absurdamente grande. Só para ter ideia de como é que é tão grande, o Papa é formado em Química e ele tem mestrado em Química, inclusive, e virou Papa, né? Brincadeiras à parte, né? Fica aí o convite para vocês conhecer Business Chemistry, essa nova área. Eu estou aberto a poder conversar com vocês, nesse momento de forma online, e eu espero que no futuro próximo podemos estar fazendo essa conversa aqui de forma presencial. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite.